nós possamos crer na bondade desse Deus que nós servimos. Ele é fiel. Nós servimos a um Deus que, além de bom, além dele ser bom em todo o tempo em nossas vidas, esse nosso Deus é fiel. E Ele tem uma promessa para mim e para a sua vida. E a promessa de Deus para mim e para você é que Ele tem o melhor para as nossas vidas. A palavra do nosso Deus nos afirma que a vontade dele para conosco é boa, é agradável e é perfeita. Ei, queridos, creia que Deus é bom em todo o tempo. A palavra do Senhor nos diz em Salmos: porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Ei, meus amados, Deus é muito bom. Deus é muito bom, e nós estamos aqui porque Ele é bom. E que nós possamos, com todo o fôlego que temos, que nós possamos anunciar que Ele é bom. Que nós possamos anunciar que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. E eu convido você nesse momento para que se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos orar a esse Deus que é bom. Em todo o tempo Deus é bom. E meus queridos, eu anunciei, eu preguei aqui nessa igreja há alguns dias. E eu preguei à igreja que o paralítico estava ao lado do tanque. E de momento em momento as águas daquele tanque eram agitadas. E ali as pessoas entravam e recebiam as suas curas, e recebiam os seus milagres. E eu disse à igreja que Deus estava movimentando o meu tanque. Eu disse à igreja que dali, que aquelas águas estavam sendo agitadas. E eu venho aqui hoje para dizer para você que Deus movimentou a água. O meu milagre aconteceu, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero dizer para você que milagre vive quem crê. Milagre recebe quem crê. Creia no milagre de Deus que você vai receber. Creia que Deus fará a obra, amém? Boníssimo Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque Tu és bom em nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estarmos. Nós estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque o Senhor ainda faz milagres. Senhor, obrigado porque quando nós olhamos para a Tua palavra, nós estamos vendo quantos milagres o Senhor já fez. Mas obrigado, Deus, porque quando nós olhamos para a vida da Tua igreja, Senhor, nós estamos vendo milagres que o Senhor ainda está fazendo. Senhor, obrigado porque nós estamos vivendo milagres nos dias de hoje, Senhor. E isso nos leva a acreditar e crer que o Senhor está aqui conosco. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cuida desse povo, cuida dessa igreja, Senhor. E que nós possamos aumentar a nossa fé, Senhor, a cada dia. Senhor, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor renove a nossa fé a cada dia. Que o Teu Santo Espírito desça sobre essa igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito faça a Tua obra, Senhor, na vida dessa igreja, na vida desse povo, Senhor. Que Te busca, que clama e que crê. Nós oramos assim, Senhor, e clamamos que o Senhor nos dê sabedoria ao ministrar a Tua palavra. E abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos que estão aqui para ouvir a Tua palavra, mas também aqueles que estão aqui trabalhando na Tua obra, Deus. Cuida do Teu povo em nome de Jesus, é que eu oro e que desde já agradeço, amém? Glória a Deus, meus queridos, podemos nos assentar. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e continuará sendo sempre Deus em nossas vidas. Como é maravilhoso, como é bom, como é agradável poder chegar nessa igreja, olhar para os irmãos e ver o que Deus tem feito por cada um de nós, ver o que Deus tem feito por mim e Deus tem feito por você. Meus irmãos, eu olho para a palavra do Senhor e me dá uma grande tranquilidade,
porque a palavra do meu e do seu Deus nos diz: eis que estou convosco todos os dias, amém? Eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus está contigo, amém? Eis que estou convosco todos os dias. Eu não estou com você um dia sim, outro não. Deus está conosco todos os dias de nossas vidas. E muitas vezes nós nos pegamos, às vezes, desanimados, mas nós temos que continuar crendo que Deus é conosco. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Continue a caminhada. Quando eu olho para Jesus, a palavra do nosso Deus nos diz, em Hebreus 12, que nós devemos olhar firmemente para Jesus. E eu olho para Jesus, eu tento sempre estar firmado, focado em Jesus, que é o meu e o seu Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para Jesus, me dá uma tranquilidade muito grande, porque eu sei que Jesus está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle de todas as coisas, por que eu preciso ficar ansioso? Por que eu preciso ficar preocupado? Por que você está ansioso ou ansiosa? Se esse Deus que você crê, se esse Deus que você anuncia, está no controle de todas as coisas. O tema da minha mensagem para essa noite é: Jesus está cuidando de tudo. Eu não sei qual a preocupação que você traz no teu coração nessa noite. Eu não sei se algo te aflige. Eu não sei se você necessita de alguma cura, de alguma libertação. Mas uma coisa eu sei: Jesus está cuidando de tudo. Continue crendo. Continue acreditando. Porque é como eu disse: milagre vive quem crê. E eu sei que eu estou diante de uma igreja que crê em milagres. E é por isso que nós recebemos milagres. Eu e você recebemos porque nós cremos. Eu e você recebemos porque nós buscamos. E eu e você recebemos porque nós testemunhamos do poder do Deus que nós servimos. Como é maravilhoso. Como é bom saber que nós estamos caminhando junto de Jesus. Nós estamos caminhando ao lado de Jesus. E muitas vezes nós estamos caminhando nos braços de Jesus. Certa vez eu cheguei nesse altar para pregar e falei: meus irmãos, como está difícil estar aqui hoje. Não sei se algum dos irmãos que estavam aqui se lembra disso. Ei, meus irmãos, como foi difícil estar aqui naquele dia. Mas eu estava nos braços de Jesus e Ele me conduziu. E eu tinha certeza que o meu Deus não me deixaria daquela forma. O meu Deus não me deixaria desamparado. E eu vim aqui e falei: Deus é bom. E a situação hoje é totalmente mudada. Porque eu criei que Deus não ia me deixar daquela forma. Ei, meus irmãos, Deus não te deixa humilhado. Deus não deixa você humilhada. Eu não sei o que você está passando, mas se essa situação de humilhação que você está vivendo vai passar, se você crer, creia que Deus tem algo novo para a sua vida. Não deixe de se desesperar. Não baixe a cabeça. Não baixe a guarda. Levante, olhe para Jesus, creia, continue caminhando e buscando a esse Deus. Porque o milagre vai acontecer. Porque o melhor de Deus ainda está por vir em sua vida. E eu creio. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias. Vamos para a palavra para que eu possa começar a pregar. Filipenses 4, de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Eu preciso pregar, né, irmão? Então vamos lá. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez: alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ei, meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, descanse o seu coração, pois assim diz a palavra do Senhor. Descanse o seu coração, creia em Deus, creia em Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como eu disse há pouco, quando nós olhamos para Jesus, nós temos um conforto, nós temos um consolo, porque nós sabemos que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Certa vez, Jesus orava, e junto dele havia uma multidão. Em dado momento ele pergunta para um dos seus discípulos: onde compraremos pão para que essa multidão coma? Jesus, levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para que essa multidão coma? Ei, meus irmãos, Jesus está no controle de tudo. E por que ele perguntou para Felipe: onde compraremos pão? Ele queria ver até onde a fé de Felipe ia. A resposta de Felipe foi: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. A fé de Felipe foi fraca. Mas glória a Deus que junto de Jesus tinha um crente da Betel. E ele olhou e falou, disse André, um dos discípulos, irmão de Simão: ó Senhor, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mas ó, pode ser pouco. O que é isso, Jesus, para tanta gente? Mas o Senhor está aí. E esse menino aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixes. Ah, ele acreditou, porque ele falou, ó, ali tem. Pode ser pouco para tanta gente, mas nós temos aquele que pode fazer isso aqui se multiplicar. Homem de fé. Nós temos que ter fé. Muitas vezes Jesus está falando para mim e para você: olha, você precisa continuar caminhando. E até onde vai a sua fé? Mas muitas vezes a pessoa deixa de agradar a Deus porque se desanima no caminho, porque fica pelo caminho. Se nós olharmos para o versículo 8 e 9, diz a palavra, perdão, já li, 8 e 9, versículo 10, 11 e 12 do capítulo 6 de João. E Jesus ordenou: fazei o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade. À vontade. Não foi pouco não. Jesus falou: pode deixar o povo comer. E quando todos ficaram satisfeitos, versículo 12, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quando a bênção de Jesus chega na minha e na sua vida, é abundante, meus irmãos. Quando a bênção de Jesus chega na minha e na sua vida, é algo maravilhoso. Só, meus irmãos, que nós precisamos nos alegrar desse Deus. Versículo 4 diz assim, do livro que nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor, Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez: alegrai-vos. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos, mesmo diante da prova, testemunhar, nos alegrar. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Ore. E é o que nós fazemos. Nós oramos, nós buscamos. Está doendo, mas nós estamos aqui orando, buscando, testemunhando e falando. Deus é bom. E é isso que agrada a Deus. Orações, súplicas, louvores. O pastor Lucas leu: nós devemos nos apresentar diante de Deus com ação de graça, com súplica.
e não com murmuração, com reclamação. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que temos. Muitas vezes nós deixamos de agradecer a Deus pelo que temos e reclamamos por aquilo que não temos, por aquilo que nós queremos. E nós deixamos de agradecer, de agradar o Espírito de Deus por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Está cansado, meu irmão? Está cansado, minha irmã? Busca Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E diz a palavra do meu e do seu Deus, e eu vos aliviarei. Só Ele pode. Só Jesus Cristo pode. Não é a rede social, não é a internet, não é o meu amigo, não é a minha amiga. Quem pode aliviar o meu fardo é Jesus Cristo. Só Ele pode. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai ajudar você a carregar esse fardo. Se você não aguenta sozinho, fique em paz, descansa o coração. Ele leva você nos braços dele, com o seu fardo. E vai chegar um momento lá na frente que você vai cantar o cântico da vitória. Quem esteve nessa igreja aqui, meus irmãos, essa palavra é para quem crê. Domingo, dia 21/9, o pastor falou com o pessoal do culto de trás para frente. Quem lembra disso? Amém? Mas não tem problema, porque Deus faz da forma que Ele quer. Deus abençoa da forma que Ele quer. Vou começar o culto de trás para frente. Vem para cá todo mundo que quer receber uma bênção. Eu fiquei lá, mas eu precisava de receber uma bênção. Mas eu falei, eu vou ficar aqui no meu canto. E o Espírito Santo falou, vai lá. E eu fiquei lá. Vem aqui todo mundo que quer que eu receba uma bênção, porque eu vou começar o culto de trás para frente hoje. E eu lá, o Espírito Santo falou, vai lá. Eu falei, então eu vou. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo me trouxe, colocou aqui, o pastor orou. Glória a Deus. Irmãos, quem estava aqui vai lembrar. Essa semana o telefone dos pastores vai tocar, hein? Para a gente receber notícia boa. Sair daqui cheio da graça, cheio da unção. Vou começar o culto de trás para frente, ó. Quando foi segunda-feira, irmãos, às vezes eu falo de milagres, eu testemunho, eu vivo, você pode viver também, e tudo que eu estou falando aqui é fato. Eu tinha um milagre para receber há quase 7 anos, já tinha feito de tudo, nada resolvia. Isso foi no domingo, dia 21, dia 22, 16 horas, eu estava com o meu telefone, mandando uma mensagem para um cliente, eu vi uma... Aí eu posso te ligar? Amém. Pode. O senhor me ligou. Falou, queria só saber o nome da sua conta bancária e a Jéssica, eu preciso transferir um negócio para você aí. O Espírito Santo falou, recebe. Meu irmão, quer viver milagre? Creia. Quer receber milagre? Dai ouvido a voz do profeta, meus irmãos. Muitas vezes nós não estamos vivendo milagre, porque muitas vezes nós não estamos acreditando. Muitas vezes o meu irmão do lado pode viver milagre, mas para mim não tem milagre. Muitas vezes o irmão do lado vai testemunhar do milagre, mas eu não vou. Mas por quê? Porque às vezes eu não estou acreditando. Creia 100% em Jesus Cristo, que você vai receber a sua bênção. Qual é a cura que você precisa nessa noite? Ore, creia e receba a cura. Qual a libertação que você precisa nessa noite? Ore, creia e você vai ser liberto em nome de Jesus. Meus irmãos, como nós somos falhos, como nós somos limitados, mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que é perfeito. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu sou falho, mas o meu Deus é perfeito. Eu sou pecador, mas o meu Deus é santo.
O Deus que nós servimos é um Deus santo, santo, santo. E Ele vai ser santo eternamente. E um dia nós vamos nos encontrar com esse Deus que é santo. E nós vamos poder olhar para Ele e falar: oh, glória, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena lutar contra o pecado, Senhor. Valeu a pena lutar contra o adultério. Valeu a pena lutar contra a mentira, Senhor. Valeu a pena eu lutar contra o suborno, Senhor, no meu trabalho. Valeu a pena, Senhor, eu perder o meu trabalho, mas eu continuei firme no Senhor. Valeu a pena, Senhor. E Ele falar: vinde a mim, toma posse aqui do lugar que eu tenho preparado para você. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, aquele amigo do trabalho que mostrou uma mulher bonita para mim, eu desviar o olho. Valeu a pena, Senhor, levar o título muitas vezes. Você não gosta? Você não gosta? E você fala: eu gosto tanto que eu tenho uma em casa. Eu gosto tanto de mulher que eu durmo do lado de uma. Eu gosto tanto de mulher que eu casei com uma. Mas eu gosto tanto de mulher porque eu tenho a minha. Valeu a pena, Senhor. Quando aquele amigo do trabalho falou: rapaz, você não gosta? Gosto. Gosto tanto que eu tenho. Ei, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena. Vai valer a pena, em nome de Jesus. Quando nós chegarmos e Deus olhar para nós e falar: vem. Vem. Como é maravilhoso nós olharmos para Deus, nós olharmos para Jesus, e nós sabemos que nós temos um Deus a quem nos apegar. Como vale a pena nós olharmos e falarmos assim: eu posso descansar. Eu posso descansar. Tem um hino que nós cantamos que fala: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Oh, glória! Como é bom nós podermos descansar nos braços desse Deus. Como é bom nós descansar, nós sabemos que tem um Deus que nos toma pelo braço. Como é maravilhoso. E esse Deus nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Nós precisamos buscar a esse Deus. Nós precisamos orar. A palavra do Senhor diz: está alguém entre vós aflito, ore. Está contente, cante louvores. Por que eu testemunho dos milagres? Porque eu estou contente, eu tenho que cantar louvor. Eu tenho que falar que Deus fez da minha vida e vai fazer da sua. Fez da minha vida e faz da sua. Se você ainda não recebeu o seu milagre, você vai receber. Apesar que o maior milagre nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso aí é meu, isso aí é seu, isso aí ninguém tira de nós. O maior milagre nós já recebemos. O maior milagre de Deus foi quando nós estávamos lá no pecado e Deus nos resgatou do pecado. O maior milagre foi quando nós estávamos lá dentro de um bar e Deus foi lá e nos resgatou. Deus foi lá e nos buscou, Deus foi lá e nos tirou do pecado. Esse é o maior milagre. E esse aí ninguém tira de mim, esse aí ninguém tira de você. Deus é maravilhoso. A oração é o alicerce para as nossas vidas. A oração é a coluna de sustentação. Eu estava olhando o pedreiro construir, eu iniciei uma obra, graças a Deus, na minha chácara, e eu estava olhando o pedreiro fazer as colunas de sustentação, as vigas que chama. Eu não entendo muito, mas eu acho que é isso. Aí eu falei para ele: mas precisa ser tão profunda dessa forma? Ele falou: isso aqui é a sustentação de toda a construção. A nossa oração é essa coluna de sustentação. É a nossa oração que vai nos sustentar. É a nossa oração que vai nos manter de pé. É a nossa oração que vai fazer nós agradarmos a Deus. Jesus orou no seu batismo. Se nós olharmos para o livro de Lucas, nós vamos ver que Jesus, quando ora, o céu se abre. Jesus orou.
muitas vezes durante a passagem dele por este mundo. Jesus orou na alimentação dos 5.000 homens, como nós vimos há pouco. Jesus orou na ceia. Jesus orou quando foi ressuscitar Lázaro. Jesus orou, meus irmãos. E Ele fez isso para nos mostrar que nós também devemos orar. Jesus nos ensinou a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E Ele nos disse: vós quando orardes, orais assim. Jesus ensinou a mim e a você a orar. E nós precisamos orar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos mostrar que nós cremos em Deus. E é através da nossa oração que nós vamos se achegar mais próximo do Pai. É através da nossa oração que nós vamos conhecer o poder de Deus. Quando nós olhamos pela passagem de Jesus, quando nós olhamos para o nosso Mestre, quando nós olhamos para Ele, orando, Ele está nos dando uma lição. Ele está dizendo para mim e para você: ei, ore também. Ei, ore também. Jesus fala: olha, faça como eu. Jesus, o Deus vivo, quantas vezes orou? Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, Ele falou: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando aqui para que as pessoas vejam que eu sou seu filho. Olha, eu estou orando aqui para que as pessoas vejam o teu poder. E Jesus então ressuscita Lázaro. Meus irmãos, quantos milagres Deus faz! Mas nós precisamos estar preparados para passar pelo momento da prova. Ele vai fazer milagre, mas eu e você, nós precisamos estar preparados para passar pelo momento da prova. Porque muitas vezes Deus vai permitir acontecer alguma coisa na sua vida. Muitas vezes Deus vai permitir acontecer alguma coisa na minha vida, mas é para ver até onde eu e você suportamos. É para testar até onde eu e você conseguimos caminhar através da fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Não tem como agradar a Deus sem fé. E muitas vezes Ele permite eu e você passarmos pela prova, para poder testar e medir o tamanho da nossa fé. Eu falei há pouco que uma vez eu subi aqui e compartilhei com os irmãos. Estava doendo, mas que Deus estava me sustentando. Isso é fé. É você mesmo no momento de dor, você falar: eis-me aqui, Senhor. Mesmo no momento que está doendo muito, você falar: eis-me aqui, Senhor. Você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar buscando esse Deus, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. Pode até durar uma noite o choro, mas a alegria do Senhor chega logo ao amanhecer. Ei, querido, não há choro que dure para sempre. É só um momento. É só um momento que está passando. A alegria está chegando ao amanhecer. Quando Lázaro morreu, Jesus permitiu, Deus permitiu. Mas aquela morte de Lázaro, quando foram falar: mestre, está enfermo, essa enfermidade não é para a morte, isso aí é para provar que eu sou Deus, isso aí é para provar que eu faço milagres, eu vou ressuscitar Lázaro. Deus permitiu na vida de Maria e de Marta passar por aquele momento de dor. Deus permitiu na vida de Maria mostrar que Ele faz milagres, para mostrar que Ele faz milagres. Imagine a dor. Tanto é que quando Jesus chegou: ei, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Calma, descansa, não está nada perdido. Eu vou ressuscitar. E Ele te diz nessa noite: eu vou ressuscitar os seus sonhos.
eu vou ressuscitar. Mas eu te digo também nessa noite, ande com esse Deus, ande ao lado de Jesus, não fique pelo caminho, entre pela porta estreita, entre pela porta apertada, porque nós sabemos que largo é o caminho, espaçoso o caminho, larga a porta que leva à destruição, e muitas pessoas estão entrando por ela. O salário do pecado, meus queridos, é a morte. E quantas pessoas estão indo para o inferno, porque estão partindo sem salvação? Quantas pessoas estão indo para o inferno, porque não têm entendido que o salário do pecado é a morte? Eu disse há pouco, eu e você, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós temos um justo advogado, que advoga em nosso favor, que está no céu. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que convence a mim e que convence a você do pecado e do mal. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que não deixa eu e você pecarmos. Muitas vezes eu e você estamos propensos, muitas vezes eu e você estamos caminhando, mas o Espírito Santo fala: não, você sai daqui e vai aqui. Ei, não vai por esse caminho espaçoso, não, vai pelo caminho apertado, porque o caminho apertado é que leva ao céu. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gratuito para mim e para você, porque a nossa salvação foi paga e por um preço muito alto. A minha e a sua salvação foi paga um preço de sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso até a última gota. Diz a Bíblia que foram furados Jesus, saiu água. Ele derramou até a sua última gota de sangue na cruz, por amor a mim e por amor a você. Então, gratuito para mim e para você, mas o nosso Jesus pagou a nossa salvação. Ele pagou com a sua vida, ele pagou com o seu sangue a nossa salvação. Por isso nós precisamos adorar a esse Deus. Por isso nós precisamos olhar para esse Deus. Por isso nós precisamos amar esse Deus. Ei, meus irmãos, não é fácil muitas vezes a caminhada. Ninguém aqui está falando que é fácil. Eu te digo que até o contrário, é difícil. Me perdoe os irmãos se eu estiver falando algo errado. Me perdoe não, porque é de Deus. Não é fácil andar ao lado de Cristo. Meus irmãos, o mundo está aí fora. Quantas ofertas tem, quantas coisas tem, quantas tentações tem. Não é fácil. Você anda muitas vezes, mas quando você olha para Jesus, aí se torna fácil. Porque você se apega com Ele, você fala: Senhor, não permita eu pecar, Senhor, não permita eu cair, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia do teu servo, Senhor, tem misericórdia da tua serva, Senhor, olhe por mim, não deixa, Senhor. Mas quando você olha para a caminhada, muitas vezes, se você não estiver firmado com o Senhor, você fica pelo caminho, mas você tem um Deus que está do seu lado o tempo todo, não permitindo que você caia, pois a palavra do Senhor nos diz que Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, por amor a mim e por amor a você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que nós possamos ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos continuar ao lado de Jesus. Que nós possamos permanecer no ensino de Deus, a cada dia, buscando, lendo mais do Senhor, orando mais, buscando mais. Diz assim a palavra do Senhor no livro de João 8: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Pedro 1,6: sede santos, porque eu sou o santo. O meu e o seu Deus é santo. E ele nos diz: sede santos. Que nós continuemos
que nós busquemos forças em Deus para continuar a caminhada. Vou avançar um pouquinho aqui, meus irmãos, para que nós possamos concluir a mensagem. Eu convido você para que busque esse Deus. Eu convido você para buscar a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Joelho no chão, coração em Deus, pensamento em Deus, e Ele vai te sustentar. Nunca duvide de Deus. Tenha certeza de que Ele é Deus. Busca Deus. Diz a palavra do Senhor que há um só Deus. Um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida. E não só tivéssemos vida, mas que nós pudéssemos ter vida em abundância. Eu convido você nessa noite, concluindo a minha palavra, concluindo essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, fique em pé nesse momento. Eu convido você que escolha viver ao lado de Jesus. Eu convido você que aceite Jesus. Eu convido você que aceite a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és Deus. Nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor cuida de nós. Senhor, eu clamo em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados. Senhor, Tu conheces os nossos corações, as nossas faltas, mas o Senhor também conhece a nossa fé, Senhor. E a nossa fé, Senhor, é tão grande, Deus. A nossa fé, Senhor, é tão boa quando estamos ao Seu lado. E nós queremos viver a santidade do Senhor todos os dias de nossas vidas, Senhor. Nós buscamos pelo Senhor. E nós te pedimos, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, da nossa casa. Tem misericórdia, Senhor, da nossa família. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Oh, Jesus, opera milagres, Senhor. Senhor, cura, Deus, aquele irmão, aquela irmã que está necessitando de cura, Senhor. Coloque a paz, Senhor. Coloque a paz no lugar da aflição. Coloque a tranquilidade, Senhor, no lugar da ansiedade. Senhor, nós sabemos que Tu é bom. Por isso, Senhor, nós descansamos no Senhor. E nós te pedimos, abençoe a vida desse povo, Senhor. Abençoe a vida dessa igreja, Senhor. Cada irmão, cada irmã, cada congregado aqui, Senhor. Dos pastores, da família dos pastores, Senhor. Enfim, Deus, abençoe o Teu povo, Senhor. Agradeço, Deus, pela Tua palavra, Senhor, ministrada sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja nessa noite. Obrigado, Deus, e abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.